Eu sou o Eduardo e sempre fui um cara simples. Trabalhei boa parte da vida atrás do balcão de uma loja de autopeças ali no bairro Jardim Novo, em Rio Claro, interior de São Paulo. O barulho metálico das prateleiras, o cheiro de graxa e o som das buzinas na avenida eram parte da minha rotina. Depois que meu pai morreu, eu comecei a sentir um vazio difícil de explicar. Era como se o mundo tivesse perdido a cor. Eu dormia mal, sonhava com ele me chamando e acordava com o peito apertado. O único objeto que me restava dele era uma corrente prateada que eu usava no pescoço todos os dias. Um tipo de amuleto emocional, sabe? Eu acreditava que enquanto a tivesse comigo, nada de ruim me alcançaria. Naquela época, o Brasil vivia outro ritmo. A gente ainda ouvia rádio no fim da tarde, e o Orkut era o grande assunto entre os amigos. Era 2007, e a cidade tinha aquele clima de interior que mistura cheiro de chuva e som de grilos. Eu gostava de deixar a Rádio Cidade FM ligada enquanto arrumava as prateleiras, porque o locutor parecia conversar com a gente de verdade. E foi num dia assim, abafado e silencioso, que ouvi uma voz diferente interromper a música do Zezé de Camargo em Luciano. A vinheta dizia: "Vem aí a grande vigília da cura, com o pastor Gerson Vidal, uma noite de milagres e libertação." Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Não que eu fosse alguém desesperado por religião, mas naquela fase eu buscava qualquer sinal de paz. Eu frequentava uma igreja pequena no bairro, mas nunca tinha visto nada extraordinário acontecer ali. As palavras do locutor pareciam prometer algo maior, algo que poderia mudar a vida de quem fosse. E quando se está vazio por dentro, qualquer promessa de luz parece legítima, mesmo que venha envolta em sombras. Cheguei em casa e comentei com minha mãe sobre o evento. Ela olhou para mim enquanto lavava a louça e soltou: "Edu, essas vigílias de roça são perigosas. Tem gente que se mete em coisa que nem entende." Eu ri, tentando disfarçar o incômodo. "Ah, mãe, é só uma oração, não tem perigo. Vai ser bom para mim." Mas no fundo, algo na fala dela me travou. Ela sempre teve um certo sexto sentido para coisas espirituais. Naquela noite, o som do ventilador velho girando fazia um zumbido constante. Fiquei deitado no quarto, encarando o teto, enquanto lá fora o Fantástico tocava o tema de abertura na TV da vizinha. Meus pensamentos não paravam. Eu me perguntava se Deus realmente escutava as orações de alguém tão comum como eu. E se aquela vigília fosse o início de uma nova fase? Eu queria acreditar que sim. No trabalho, no dia seguinte, mal consegui me concentrar. Enquanto um cliente falava sobre amortecedores, eu só conseguia pensar nas palavras milagre e libertação. Aquele tipo de discurso tinha um poder hipnótico. Eu já tinha ouvido falar desse pastor Gerson, famoso na região por pregar nas rádios e fazer eventos grandes em cidades vizinhas. Muita gente dizia que ele era usado por Deus, que já tinha feito paralíticos andarem e cegos enxergarem. Outras pessoas murmuravam histórias diferentes, mas ninguém falava alto o suficiente para confirmar. Na quarta-feira, encontrei o Kleber, um amigo antigo que também frequentava igrejas por aí. "Você vai na vigília do Gerson, né?" E ele perguntou. "Dizem que ele faz o povo cair no chão só com o olhar." Eu ri, mas senti um arrepio. Não sabia se era fascínio ou medo. Kleber completou: "Só toma cuidado, porque milagre demais às vezes vem com preço." Aquilo ficou ecoando dentro de mim como um alerta silencioso. Mesmo assim, decidi ir. Quando alguém está em busca de sentido, a curiosidade vence o medo. Na sexta-feira à tarde, o calor era quase insuportável. O céu tinha aquela cor alaranjada de verão e o ar cheirava a terra quente. Eu passei a camisa branca com cuidado e calcei meu tênis mais limpo. Olhei para o espelho, ajeitei a corrente no pescoço e pensei: "Pai, se o Senhor está me vendo, me protege essa noite." Enquanto eu me arrumava, minha mãe veio até mim com uma expressão preocupada. "Leva uma garrafinha de água e volta cedo, tá?" Ela me abraçou e eu senti que o toque dela demorou um pouco mais que o normal. "Pode deixar, mãe, eu tô indo para um lugar de fé."
Ela sorriu de leve, mas o olhar dizia outra coisa: medo. A rua estava silenciosa quando saí. O som distante de uma moto e o cheiro de feijão vindo da casa da dona Dalva me acompanharam até o ponto de ônibus. O céu começava a escurecer e as luzes amareladas dos postes se acendiam uma a uma, como se a cidade fosse engolida pela noite. No trajeto, o motorista da van tocava Calcinha Preta no volume máximo e o povo comentava sobre a novela Páginas da Vida. Aquela conversa corriqueira parecia distante, como se eu já estivesse meio desligado do mundo. Eu olhava pela janela e via as luzes da cidade ficando pequenas, como se eu estivesse indo em direção a algo que não tinha volta. Cheguei no ponto de encontro perto da Praça Central, onde algumas pessoas esperavam uma van com o logotipo Ministério do Fogo Santo. Um rapaz distribuía folhetos com a foto do pastor Gerson, de terno branco e sorriso largo. Abaixo da imagem a frase: "Onde há sangue há poder". Interessante esse slogan, né? Eu comentei com uma senhora ao meu lado. Ela respondeu: "É simbólico, filho. O sangue de Cristo tem poder". Eu sorri de forma educada, mas aquela frase me pareceu estranha, meio fora do tom. Durante o trajeto até a chácara, o motorista colocava no rádio pregações antigas do pastor. Ele gritava versículos com tanta força que a caixa de som quase estourava. Algumas pessoas choravam, outras erguiam as mãos. Eu fiquei quieto, tentando entender o que me atraía tanto naquilo. Talvez fosse o desejo de ver algo que provasse que Deus ainda agia no mundo. A estrada era estreita e ladeada por árvores altas. A cada curva, a escuridão parecia mais densa. O vento entrava pelas frestas da janela, trazendo o cheiro de mato e o som dos grilos. Eu olhava para o céu e via poucas estrelas. Parecia que até o firmamento evitava olhar para onde estávamos indo. Quando finalmente chegamos, vi um portão de madeira com símbolos riscados e velas apagadas aos pés. Senti um arrepio na nuca. Uma voz lá dentro ordenou: "Apaguem as lanternas. A luz que guia é a do Espírito". As pessoas obedeceram sem questionar. Desci da van, sentindo o chão úmido sob o tênis. O ar tinha cheiro de lenha e óleo queimado. A lua refletia fraca sobre o telhado do salão improvisado. Um senhor idoso de chapéu de palha passou por mim e disse baixinho: "Cuidado para não entregar mais do que veio buscar". Eu franzi a testa, mas antes que pudesse perguntar o que ele quis dizer, ele desapareceu na escuridão. Naquele momento, senti que algo dentro de mim mudava. Não era medo, exatamente. Era como se um instinto antigo gritasse para eu voltar. Mas o barulho dos tambores vindo lá de dentro me chamava, e eu fui. Quando atravessei o portão, senti o ar ficar mais pesado, como se tivesse cruzado uma fronteira invisível. O som dos grilos sumiu, e o silêncio me envolveu. Dei mais alguns passos, e a voz do pastor ecoou de dentro do salão: "Seja bem-vindo à noite da libertação". O eco das palavras dele reverberou pelo ar úmido, e eu juro que por um instante pensei em voltar. Mas algo me fez seguir em frente, sem saber que a partir dali eu não seria mais o mesmo. A estrada de terra parecia não ter fim. A cada curva, o balanço da van fazia o estômago embrulhar. Do lado de fora, a lua minguante se escondia atrás de nuvens pesadas, e o cheiro de mato molhado entrava pela janela entreaberta. Eu não sabia ao certo onde estávamos indo, mas o motorista parecia conhecer bem o caminho. Dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, como se já tivesse feito aquele trajeto dezenas de vezes. À medida que nos afastávamos da cidade, o sinal do rádio enfraquecia, e só restava o som ritmado dos grilos e do motor. Depois de quase meia hora, a van parou diante de um portão grande de madeira. A tinta estava descascada e as dobradiças enferrujadas gemeram quando um dos homens desceu para abrir. Foi aí que percebi os símbolos entalhados na madeira. Traços circulares, cruzes tortas, algo entre religioso e tribal. Senti um arrepio subindo pela espinha. As velas apagadas, espalhadas na base do portão, mostravam que alguém já tinha estado ali antes. 2 homens se aproximaram da van.
Um deles mascava fumo e tinha uma cicatriz que cortava o rosto da testa até o queixo. Boa noite, irmãos. Antes de entrar, desliguem os celulares e deixem as bolsas na entrada. Aqui dentro é só fé, disse num tom firme, sem sorriso. Obedecemos. Eu desliguei meu celular e o coloquei dentro da mochila. O som do zíper fechando pareceu marcar o início de algo que eu ainda não compreendia. Quando desci, o ar me pareceu diferente. Pesado, úmido, quase viscoso. O cheiro de lenha queimada vinha de um barracão ao lado, onde uma fogueira ainda soltava fumaça fina. A luz tremeluzente das chamas criava sombras estranhas no chão de barro. Pisei com cuidado, sentindo o som da lama grudando no tênis. O lugar tinha algo de bonito e ameaçador ao mesmo tempo. À esquerda, um pequeno galpão servia de cozinha improvisada. Uma mulher de vestido florido mexia um caldeirão e cantarolava baixinho uma canção que eu não reconheci. Sua voz soava antiga, como se viesse de outro tempo. Ela me olhou e sorriu. Um sorriso breve, cansado, mas gentil. Primeira vez? Me perguntou. Eu assenti. Então guarda teu coração. Aqui, quem entrega demais nem sempre volta igual. Antes que eu pudesse responder, ela virou de costas e continuou mexendo o caldo. O salão principal ficava logo à frente. Um espaço grande de madeira e telhas antigas, iluminado por lampiões pendurados nas vigas. No fundo, havia uma mesa coberta por um pano roxo, o mesmo que eu lembrava de ter visto na propaganda. Sobre ela, descansavam uma Bíblia aberta e uma jarra de vidro com um líquido avermelhado. Não parecia vinho. As pessoas foram entrando em silêncio. O som dos passos misturava-se ao chiado do vento batendo nas frestas das paredes. De vez em quando, uma lamparina piscava, lançando sombras que se moviam como se tivessem vontade própria. Eu observava cada detalhe, tentando não demonstrar o desconforto que crescia no peito. Um senhor idoso, de chapéu de palha e olhar sereno, apareceu do nada ao meu lado. Tinha as mãos calejadas e a pele marcada pelo sol. Cuidado para não entregar mais do que veio buscar, filho, sussurrou, quase sem mexer os lábios. Olhei para ele, confuso. Como assim, seu moço? Mas ele apenas sorriu, de um jeito estranho, e se afastou, misturando-se à multidão. Enquanto aguardávamos o início da reunião, notei que algumas pessoas pareciam em transe. Uma moça jovem tremia, os olhos fechados, murmurando palavras inaudíveis. Outra senhora passava as mãos pelo chão, como se procurasse algo. Eu olhei para aquilo, tentando entender se era fé ou histeria. Parte de mim queria ir embora, mas outra parte, movida por uma curiosidade estranha, me fazia ficar. O pastor ainda não havia aparecido, mas o ambiente parecia pulsar, como se tivesse vida própria. O vento balançava as cortinas de pano grosso e o estalo do telhado fazia o coração disparar. Um dos auxiliares passou oferecendo copos d'água, dizendo que aquilo purificava o corpo antes da oração. A água tinha gosto metálico, mas todos beberam sem questionar. Eu dei um gole pequeno, só para não chamar atenção. De repente, o rádio antigo na parede chiou e sintonizou sozinho na Rádio Cultura AM. O locutor anunciava a música Noites Traiçoeiras com a voz de Padre Marcelo Rossi, mas o som saía distorcido, lento, quase demoníaco. O homem que cuidava do som desligou o aparelho imediatamente, murmurando algo sobre interferência espiritual. O clima ficou tenso. Enquanto isso, o céu lá fora trovejava. Relâmpagos iluminavam as frestas das paredes, e por um instante vi o reflexo de alguém observando de fora, escondido entre as árvores. Quando olhei de novo, não havia nada. O pastor ainda não havia chegado, e os fiéis começaram a cantar baixinho, improvisando hinos. As vozes desafinadas, misturadas ao vento, criavam um som hipnótico. Eu sentia como se o ar vibrasse, como se algo invisível estivesse se aproximando. Um dos obreiros passou por mim e colocou a mão no meu ombro. Não tema, irmão. Hoje você vai sair daqui transformado. O toque dele era frio e por algum motivo senti vontade de recuar.
Sorri sem graça, tentando disfarçar o mal-estar. A fogueira do lado de fora agora lançava uma fumaça espessa e o cheiro de madeira queimada começou a entrar no salão. Misturado a isso, vinha o aroma doce do incenso que alguém acendeu perto do altar. Era um cheiro enjoativo, como flor misturada com ferro. Quando finalmente o portão lá fora rangeu de novo, todos se calaram. O silêncio foi tão repentino que dava para ouvir o próprio coração batendo. Os homens que guardavam a entrada se alinharam e uma voz grave ecoou de longe: "Preparem o altar. O pastor está chegando." Senti um arrepio percorrer o corpo. Não era medo exatamente. Era expectativa, curiosidade, talvez algo mais profundo. Como se algo dentro de mim soubesse que eu estava prestes a cruzar uma linha que não teria volta. As pessoas começaram a se levantar, algumas com lágrimas nos olhos, outras murmurando orações. Eu fiquei parado, tentando entender por que meu corpo estava tremendo sem que eu tivesse frio. E então ouvi o som de passos firmes vindo do lado de fora. Um homem alto, de terno escuro e olhar intenso, entrou no salão, sorrindo como quem já sabia o que cada um ali tinha no coração. Era o pastor Gerson Vidal. E quando ele abriu os braços, o salão inteiro pareceu prender a respiração. O olhar dele passou por mim, e naquele breve instante eu tive a sensação de que ele já sabia o motivo que me trouxera ali. O jeito como ele sorriu fez meu estômago revirar. Eu senti que, de alguma forma, ele já tinha me escolhido. Quando o pastor Gerson entrou, o salão inteiro se levantou, como se uma força invisível empurrasse todos ao mesmo tempo. Ele sorria de um jeito confiante, carismático, e a primeira coisa que me veio à mente foi que aquele homem sabia como dominar uma multidão. A voz dele era potente, arrastada. Parecia que cada palavra vinha carregada de emoção ensaiada. "Deus está neste lugar." Ná gritou e as pessoas responderam em coro, algumas já chorando. Eu fiquei ali, tentando acompanhar, mas havia algo no tom dele que me deixava inquieto. O calor dentro do salão era sufocante. Os lampiões pendurados balançavam com o vento, lançando sombras que dançavam pelas paredes de madeira. Gerson ergueu as mãos e começou a falar numa língua que eu nunca tinha ouvido. Não era latim, nem parecia uma oração comum. Era algo gutural, carregado, como se as palavras não fossem humanas. Os fiéis vibravam, batendo palmas e repetindo o que conseguiam entender. De repente, ele soltou uma frase que fez o ar parar. "Onde há sangue, há poder." As pessoas repetiram como um mantra, e o som coletivo ecoou no peito, ressoando como um tambor. Naquele instante, senti um arrepio estranho, e meu ouvido esquerdo começou a zumbir. Era como se cada vez que ele falava aquela frase, o ar ficasse mais denso e a temperatura do ambiente mudasse. Eu olhava em volta, tentando encontrar explicação, mas quanto mais olhava, mais surreal tudo parecia. Uma mulher caiu de joelhos gritando. Um homem desabou no chão, tremendo. O pastor apontou para eles, dizendo que estavam sendo libertos. "O Espírito está se manifestando", bradou. Mas aquilo não parecia libertação, parecia possessão. O som dos cânticos aumentou e as palmas ritmadas se transformaram num transe. Eu queria acreditar que era fé, mas algo dentro de mim dizia que havia algo errado ali. A música não vinha de nenhum instrumento, mas parecia vibrar no ar, como se o próprio chão pulsasse sob nossos pés. Uma senhora idosa à minha frente começou a rir alto. Um riso tão estranho que fez todos recuarem. O pastor se aproximou dela e sussurrou algo em seu ouvido. No mesmo instante ela caiu desmaiada e o público aplaudiu. "É o poder!" gritou ele. E as pessoas gritavam de volta, repetindo o bordão: "Onde há sangue, há poder." Minha pele arrepiava toda vez que ouvia aquilo. Eu tentava manter a calma, mas sentia uma energia pesada se espalhar pelo ambiente, como se a sala fosse engolida por uma presença invisível. Eu olhei para a porta e vi os dois seguranças ali parados, braços cruzados, observando a todos com expressão vazia. Não era permitido sair. Gerson andava de um lado para o outro, os olhos fixos na multidão.
Há alguém aqui que duvida? O perguntou, e o silêncio que se fez foi tão intenso que dava para ouvir o estalar das velas queimando. Eu prendi a respiração, torcendo para que ninguém respondesse. Pois saiba que quem duvida não é digno da libertação, completou, e um coro de amém ecoou. Meu coração batia rápido. Eu sentia um calor subindo pelo corpo, uma mistura de medo e adrenalina. O suor escorria pela nuca. A cada palavra dele, parecia que o ar ficava mais pesado, o som mais distante e minha mente mais turva. Eu queria gritar, mas não conseguia. O zumbido no ouvido aumentava, como se alguém cochichasse bem perto de mim. Tapei o ouvido, mas o som não parava. Era uma voz rouca, repetindo baixinho: onde há sangue, há poder. Senti o estômago embrulhar. Olhei para o chão e percebi que a madeira do piso parecia vibrar, quase imperceptivelmente. Uma sensação de vertigem me tomou e tive que apoiar as mãos nos joelhos. O pastor, lá na frente, sorriu e disse: há alguém aqui sentindo a presença? As pessoas olharam ao redor e eu fingi não ser comigo. A mulher do vestido florido, aquela da cozinha, estava entre os fiéis, chorando e balançando as mãos no ar. Quando nossos olhos se cruzaram, ela balançou a cabeça, como se me dissesse: fica firme. Aquele gesto simples me trouxe um pouco de lucidez, mas o medo continuava. O pastor parou de andar e ficou imóvel por alguns segundos, olhos fechados. Depois abriu os braços e gritou: hoje o sangue será o selo da fé. A multidão vibrou. Alguém soltou um grito agudo e o ar pareceu se partir. O som das lamparinas tremendo preencheu o salão e senti o cheiro de óleo queimado e incenso se misturando. Em meio à gritaria, eu percebi algo que ninguém mais parecia notar. Quando ele pronunciava o bordão, as chamas das velas diminuíam. Quando ele parava de falar, elas voltavam a crescer. Era como se as palavras dele controlassem até a luz. Uma criança começou a chorar no fundo e a mãe tentou sair com ela, mas os seguranças bloquearam a porta. Ninguém sai durante a manifestação. Um deles disse, a voz seca, firme. A mulher abaixou a cabeça e ficou ali, abraçando o filho. O pastor voltou a gritar palavras estranhas e agora o som vinha de dentro das pessoas. Era um coro dissonante, quase animal. Eu sentia o corpo formigar, como se uma corrente elétrica passasse por mim. Aceita, filho, disse um homem ao meu lado, batendo no meu ombro. Deixa o Espírito te tocar. Fechei os olhos por um instante, tentando rezar em silêncio, mas as palavras sumiam na minha mente. Quando os abri de novo, vi que o pastor olhava diretamente para mim. Ele sorriu e disse, Deus já te escolheu. Meu sangue gelou, o som do vento batendo nas frestas ficou mais alto. O zumbido no ouvido virou um apito constante. A cabeça latejava. Eu queria levantar e sair correndo, mas minhas pernas pareciam presas. E então, de repente, tudo parou. O silêncio caiu pesado e o pastor olhou para todos com um olhar sereno. Agora que o poder foi invocado, ele disse, é hora de provar a fé. Nesse momento, ele apontou para o pano roxo na mesa e sorriu. Eu ainda não sabia, mas era ali que começaria o ritual. O pastor Gerson começou a andar devagar pelo salão, com o microfone em uma das mãos e a Bíblia aberta na outra. O suor escorria pelo rosto dele, mas o olhar continuava firme, quase hipnótico. Deus quer um sinal de fé. E ele gritou e o som ecoou pelas paredes de madeira. Quem crê de verdade, prove sua entrega. As pessoas começaram a murmurar orações, algumas de olhos fechados, outras erguendo as mãos. O ambiente parecia flutuar entre a devoção e o delírio. Ele parou diante da mesa coberta por aquele pano roxo, o mesmo que eu já tinha notado desde a entrada. Tragam aqui algo de valor, ordenou. Um objeto que represente o que você é, o que você tem, o que você guarda no coração. As pessoas começaram a se mover. Um homem tirou o relógio, uma mulher colocou a aliança de casamento e eu fiquei ali com a mão no peito segurando minha corrente. Aquela corrente era o último elo que me ligava ao meu pai. Desde o enterro eu nunca mais tinha tirado do pescoço.
A ideia de colocá-la naquela mesa me parecia uma traição, mas havia uma força coletiva me empurrando para frente, como se a fé dos outros anulasse a minha dúvida. Do meu lado, uma senhora com os olhos marejados sussurrou: "Não duvida, filho. Quem segura o que Deus pediu, segura o próprio sofrimento." As palavras dela entraram na minha mente como agulhas. O pastor ergueu o rosto e gritou de novo: "Deus está vendo quem confia e quem esconde o coração." Senti o rosto quente, o sangue pulsando no pescoço. Tirei a corrente com as mãos trêmulas. O metal frio pareceu pesar mais do que nunca. Caminhei até a mesa e a coloquei sobre o pano roxo. Assim que o fiz, uma lamparina piscou e o ar pareceu mudar de densidade. O cheiro de incenso ficou mais forte e, por um instante, tive a sensação de que o tempo tinha parado. O pastor abriu um sorriso satisfeito. "Isso, irmão! É assim que se entrega. É assim que o poder flui." A multidão aplaudiu. Eu tentei sorrir, mas por dentro senti um vazio, como se algo tivesse sido arrancado de mim junto com aquela corrente. No canto do salão, um rádio antigo começou a chiar sozinho, sintonizando em uma estação aleatória. Era a Rádio Cultura AM e, como se fosse combinado, começou a tocar "Erguei as Mãos" do padre Marcelo Rossi. Só que o som estava distorcido, metálico, quase zombeteiro. Alguém correu para desligar, mas o rádio parecia não obedecer. O pastor levantou a mão, pedindo silêncio. "Deixa tocar", disse ele num tom calmo, quase doce. "Deus também fala nos sinais." A música continuou por mais alguns segundos e então parou de repente, como se uma mão invisível tivesse arrancado o plugue da tomada. O silêncio que se seguiu foi denso. O único som era o das lamparinas estalando. Edson olhou para cada um de nós e repetiu: "Onde há sangue, há poder." A voz dele saiu mais grave dessa vez e as velas pareceram diminuir de tamanho. Eu prendi a respiração. De repente, senti o chão vibrar sob meus pés. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas vi poeira cair das vigas. O pastor ergueu as mãos e fechou os olhos. "Deus está recebendo suas ofertas", gritou. As pessoas choravam, aplaudiam, e eu só conseguia pensar na minha corrente sobre aquela mesa. Tentei dar um passo à frente, mas um dos obreiros bloqueou o caminho sorrindo. "Ainda não terminou, irmão, confia." A voz dele era calma, mas o olhar frio. Olhei ao redor e percebi que ninguém mais parecia desconfiar de nada. Todos estavam tomados por uma euforia que eu não compreendia. O ar ficou quente, quase insuportável. As lamparinas tremulavam. Um cheiro de óleo e ferro começou a se espalhar. E o pastor se aproximou da mesa, pegando um recipiente transparente cheio de um líquido avermelhado. "Este é o selo da aliança", disse ele. "É o sangue do sacrifício espiritual." As pessoas começaram a cantar um hino suave, quase um lamento. Eu sentia a garganta seca, o coração acelerado. Gerson passou o dedo no líquido e desenhou uma cruz invertida na própria testa. "Quem quiser poder, que receba o selo." A multidão vibrou, gritando o bordão como um coro ensandecido. Eu me afastei um pouco, tentando não chamar atenção. O instinto gritava para sair dali, mas as pernas pareciam presas no chão. Uma mulher se aproximou da mesa e recebeu o mesmo sinal na testa. Quando o pastor encostou o dedo nela, ela desabou no chão, como se tivesse levado um choque. O som das vozes aumentou. As luzes pareciam piscar no ritmo daquelas palavras. Eu tentava entender o que estava vendo, mas tudo se embaralhava. As orações, o calor, o cheiro forte de incenso e aquela sensação de que algo, em algum nível, estava terrivelmente errado. A mesa tremia levemente. O pano roxo se movia como se tivesse vida. O pastor ergueu a jarra e derramou o líquido sobre os objetos. O som espesso do líquido caindo sobre o metal e as alianças me fez arrepiar. "O que era do homem agora pertence ao espírito", Billy gritou. Nesse momento, as lamparinas se apagaram de uma vez. O breu tomou conta do salão e as pessoas começaram a murmurar. Eu ouvi alguém rir, uma risada rouca vinda de um canto que parecia mais longe do que o próprio espaço permitia. O pastor não demonstrou medo. Ao contrário, ergueu a voz no escuro: "Não temam, é o poder se manifestando."
Então, um estalo ecoou, e todas as velas voltaram a acender sozinhas. Quando olhei de novo para a mesa, o pano roxo estava manchado, e os objetos pareciam mais escuros, quase queimados. O ar cheirava a ferro, e o calor subia pelas paredes. Eu senti o coração acelerar e, pela primeira vez, pensei seriamente em sair dali. Mas o olhar do pastor encontrou o meu, e ele sorriu. Um sorriso tranquilo, quase paternal. Ainda não acabou, Eduardo, disse sem microfone, mas com uma voz que soou direto dentro da minha cabeça. Eu gelei. Ninguém tinha dito meu nome naquela noite. E foi nesse instante que percebi. Aquele ritual não era uma simples oferenda. Era o início de algo muito maior. Quando o pastor Gerson disse que o selo da fé seria marcado com sangue, o ar do salão pareceu parar. Nenhum som vinha de fora, nem o canto dos grilos, nem o farfalhar das árvores. Era como se o mundo tivesse se calado para assistir ao que viria. Ele fez um gesto com a mão, e 2 homens entraram por uma porta lateral, puxando uma cabra branca amarrada com uma corda grossa. O animal se debatia, assustado, soltando gemidos agudos que cortavam o ar. O salão inteiro se manteve em silêncio absoluto. Esta é a representação do pecado, anunciou o pastor, a voz firme e quase doce. Hoje o sangue será o sinal da nossa purificação. Ele passou a mão pelo pelo do animal, como se o abençoasse. As pessoas começaram a chorar, algumas orando, outras tremendo. Eu observava, sem entender se aquilo era simbólico ou literal. Uma parte de mim queria acreditar que era apenas um teatro religioso, mas não era. O pastor ergueu a faca, uma lâmina prateada que refletiu a luz trêmula das lamparinas, e gritou o bordão: "Onde há sangue, há poder." No mesmo instante, o zumbido no meu ouvido voltou e o ar pareceu vibrar. Ele moveu a lâmina, e o som do corte foi seguido por um jato vermelho que caiu sobre o pano roxo. O sangue escorreu pelos objetos, alianças, correntes, fotos, relógios, e formou uma mancha escura no centro da mesa. O cheiro metálico tomou o ambiente, misturado ao de incenso queimando. A mistura era nauseante. Alguns fiéis começaram a se ajoelhar, outros levantavam as mãos e gritavam "Glória!". Eu fiquei imóvel, paralisado, tentando entender como algo tão violento podia ser chamado de sagrado. O pastor mergulhou o dedo no sangue e começou a tocar a testa de cada pessoa, uma por uma. "Receba o selo", dizia, e as pessoas caíam no chão em êxtase. Quando chegou perto de mim, meu corpo inteiro gelou. Ele sorriu, olhou nos meus olhos e disse: "Você foi escolhido, Eduardo." A voz dele era baixa, mas eu ouvi como se tivesse sido dita dentro da minha cabeça. Antes que eu pudesse reagir, ele encostou o dedo ensanguentado na minha testa e desenhou uma cruz invertida. A pele ardeu como se tivesse sido queimada. O cheiro do sangue era forte, quase doce, e parecia entrar pelo nariz e se misturar com o ar. "Agora o espírito te reconhece", murmurou, e me empurrou levemente para trás. Eu tropecei e quase caí. As luzes piscaram. O salão ficou tomado por gritos e cânticos. Uma mulher se contorcia no chão, dizendo que via anjos de fogo. Outra gritava o nome de Jesus entre soluços. O som das vozes se sobrepunha até virar um ruído único, ensurdecedor. Olhei para a mesa e vi o sangue ainda escorrendo lentamente, mas havia algo estranho. Ele não secava. Corria como se estivesse vivo, se movendo devagar pelas frestas da madeira. Fiquei olhando, hipnotizado, e então percebi que ele subia, como se as manchas estivessem escalando a mesa, desenhando formas. O pastor ergueu a faca manchada de vermelho e gritou novamente: "O poder foi liberado!" O som ecoou pelo teto, fazendo a estrutura ranger. O vento soprou pelas janelas e apagou metade das velas. A escuridão parcial dava ao salão uma aparência de outro mundo. Meu peito queimava. A marca na testa latejava. Fechei os olhos por um instante e ouvi uma voz rouca, bem perto do meu ouvido. "Agora você é um deles." Abri os olhos de supetão, mas não havia ninguém ao meu lado. Gerson andava entre os fiéis, tocando as cabeças, abençoando-os. Cada vez que pronunciava o bordão, as lamparinas tremiam.
Era como se aquelas palavras tivessem vida própria. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Eu queria sair dali, mas a multidão me cercava e os seguranças ainda vigiavam as portas. Um dos fiéis caiu ao meu lado e começou a rir alto, um riso estranho que aos poucos se transformou em um choro desesperado. Olhei para ele e juro que vi algo se mexer por trás dos olhos dele, como se uma sombra flutuasse dentro. Tentei recuar, mas bati em alguém. Era o senhor idoso de chapéu de palha. Ele me encarou e disse, quase sem mover os lábios, vai embora quando puder. Isso não é fé, é fome. Antes que eu pudesse responder, ele desapareceu entre as pessoas. O pastor, lá na frente, fechou os olhos e começou a orar em voz baixa. O sangue no pano roxo parecia brilhar à luz das velas, formando desenhos que se moviam. Eu sentia o coração bater rápido e um suor frio escorria pela nuca. Quem duvidar, que se arrependa agora, disse ele, abrindo os olhos, porque o Espírito já reconheceu os seus. O olhar dele cruzou o meu e por um segundo tive certeza de que ele sabia exatamente o que eu estava pensando. O ar pareceu vibrar de novo. A cabra, que já estava imóvel, soltou um último som, um balido profundo, gutural, impossível de vir de um animal morto. As pessoas aplaudiram, acreditando ser um milagre. Eu quase gritei. O cheiro do sangue era insuportável. Meu estômago revirava e a cabeça latejava. A cruz invertida na testa queimava como ferro em brasa. Eu já não conseguia distinguir o que era real e o que era delírio coletivo. E foi nesse momento, quando o pastor levantou a faca novamente, que eu entendi. Aquele não era um culto, nem uma oração. Era um pacto. E, de alguma forma, eu tinha acabado de participar dele. O silêncio que se seguiu ao sacrifício foi estranho. É do tipo de silêncio que faz o peito apertar. Aquele em que até a respiração parece alta demais. O pastor Gerson ficou imóvel, a faca ainda suja nas mãos, o olhar fixo na mesa manchada. O sangue escorria lentamente, desenhando um círculo perfeito ao redor dos objetos. As lamparinas tremulavam e o ar ficou frio, como se alguém tivesse aberto uma janela invisível para um outro lugar. De repente, o pastor ergueu a cabeça. O rosto dele estava diferente, os olhos, antes castanhos, agora eram negros, sem brilho, sem pupila. Era como olhar para um poço sem fundo. Ele abriu um sorriso que não parecia humano e murmurou com voz rouca, agora ele está entre nós. As pessoas começaram a chorar, outras riam histericamente. Um homem caiu no chão tremendo e gritou, eu vejo a luz. Mas o que eu via era o oposto da luz. O pastor levantou as mãos e todas as velas se apagaram ao mesmo tempo. O breu foi completo. Ouvi um grito vindo do fundo e depois passos apressados. Não temam, gritou o pastor, e sua voz ecoou como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. O poder se manifesta na escuridão. Aquilo me gelou por dentro. O som parecia vibrar dentro da minha cabeça e o zumbido no ouvido voltou, mais forte que nunca. Um vento gelado percorreu o salão, fazendo as cortinas se agitarem. Ouvi o som de algo arranhando o chão, como unhas longas raspando na madeira. Tentei enxergar, mas a escuridão era total. Senti um cheiro forte de enxofre misturado com ferro. As pessoas gritavam, algumas oravam, outras apenas soluçavam. De repente, um clarão iluminou o salão por um segundo. Um relâmpago cortou o céu do lado de fora, e naquela fração de tempo eu vi o pastor de braços abertos, e algo como uma sombra gigante atrás dele, alta, disforme, como se tentasse se fundir ao corpo dele. Quando a luz sumiu, o salão mergulhou novamente no escuro. A voz dele se transformou. Já não era mais a mesma. Era mais grave, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Vocês são o rebanho escolhido, dizia. A partir de hoje, o sangue de vocês será minha aliança. Um coro respondeu, e o som das vozes se misturou ao trovejar lá fora. Eu comecei a recuar, com o coração disparado. O corpo tremia. Quando dei um passo, pisei em algo molhado, sangue. O cheiro era insuportável. Levei a mão à testa e a marca feita por ele ainda queimava.
Era como se algo pulsasse ali, me chamando de volta. As velas acenderam sozinhas, todas ao mesmo tempo. A chama delas era azul, fria. E então vi o rosto do pastor mais uma vez. Ele estava sorrindo, mas o sorriso parecia largo demais, esticado de um jeito anormal. O poder se completou, disse ele. O senhor de chapéu de palha, aquele que tinha me alertado, estava no fundo. Eu o vi tentando sair, mas um dos seguranças o segurou pelo braço. Ninguém sai até o fim, disse o homem, a voz baixa e sem emoção. O velho tentou argumentar, mas foi empurrado de volta. O som da chuva começou a bater no telhado. Cada gota parecia um tambor. O vento assobiava pelas frestas, e lá fora os cachorros latiam sem parar. O som era tão intenso que parecia vir de todos os lados. O pastor estendeu as mãos sobre a mesa. O sangue começou a se mover de novo, agora girando em círculos lentos, como um redemoinho. É o Espírito, disse ele. Ele está aqui. As pessoas gritavam, glória! Mas sem perceber o que realmente estavam vendo. Olhei para o chão e percebi que as sombras das pessoas estavam se mexendo de forma independente, como se tivessem vida própria. A minha também. Ela se movia mesmo com meu corpo imóvel. Senti um pânico gelado. As lamparinas tremiam cada vez mais. As chamas azuis pareciam querer se apagar, mas resistiam. O pastor ergueu o rosto. E quando olhou para mim, senti uma pressão na cabeça, como se alguém estivesse tentando entrar na minha mente. Você foi marcado, disse sem mover os lábios. Quem é você? E gritei, mas ele apenas riu. Eu sou o mensageiro do poder, respondeu. A voz dele ecoou dentro da minha cabeça, sem sair pela boca. O corpo dele parecia flutuar por alguns segundos, como se o chão não o sustentasse mais. As pessoas gritavam e batiam palmas. Algumas dançavam em transe, outras desabavam no chão. Eu tentei correr, mas alguém agarrou meu braço. Era um dos obreiros. Fica, irmão. Falta pouco para a salvação, disse ele com os olhos vidrados, sem piscar. Empurrei com força e me soltei. O pastor gritou novamente o bordão, onde há sangue e há poder. As chamas das velas se apagaram de novo, e o vento uivou tão forte que o telhado quase levantou. Lá fora, o ronco de uma moto subiu a estrada, misturado ao som dos cães. Foi aí que tudo parou. A luz voltou, o vento cessou e o pastor estava lá, parado, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. As pessoas se acalmaram, algumas ainda tremendo, outras abraçadas, agradecendo. Ele passou as mãos pelos cabelos, ajeitou o paletó e disse com naturalidade: a presença foi forte hoje. Todos vocês foram abençoados. Eu fiquei imóvel, tentando entender se o que vi era real. O som da chuva no telhado voltou a parecer normal, e as luzes do salão pareciam mais fracas. Mas os olhos dele, quando me olhou pela última vez, ainda eram completamente negros. E eu soube que aquilo não tinha acabado. Tinha apenas começado. Quando o pastor anunciou o fim da reunião, ninguém se moveu. As pessoas pareciam exaustas, como se tivessem saído de um transe coletivo. O ar ainda cheirava a incenso e sangue, e as lamparinas soltavam uma fumaça fina que deixava tudo enevoado. Eu olhava em volta tentando entender o que tinha acontecido, mas minha cabeça latejava, e o som do vento do lado de fora parecia um sussurro constante. Gerson desceu do altar devagar, caminhando entre os fiéis, impondo as mãos sobre as cabeças, abençoando cada um. Quando passou perto de mim, encostou o dedo na cruz ensanguentada da minha testa e sussurrou: agora, você é um com o poder. O toque dele era frio, e a voz soou dentro da minha mente, como um eco preso num túnel. Eu me afastei instintivamente, e ele apenas sorriu, sem insistir. Meu corpo tremia. Eu sentia que precisava sair dali, custasse o que custasse. O senhor de chapéu de palha, o mesmo que me alertara antes, me olhou de longe e fez um gesto sutil com a cabeça, como quem diz agora. E eu entendi. Aproveitei o momento em que o pastor virou de costas e comecei a andar em direção à porta lateral. O chão de madeira rangia sob os meus passos, e o som parecia mais alto do que o normal, como se o próprio salão me denunciasse.
Um dos seguranças me observou, mas não disse nada. Eu mantive o olhar firme e o passo constante, tentando parecer calmo. O ar lá fora estava pesado, úmido. A lua estava coberta por nuvens e a mata em volta da chácara parecia viva, como se me espionasse. O som dos grilos e das cigarras voltava aos poucos, mas havia um ruído estranho, algo que eu não conseguia identificar. Um chiado, um sopro, como se alguém respirasse bem perto. Corri, sem pensar, sem olhar para trás. O barulho dos meus passos misturado ao da lama, sendo esmagada, me fazia sentir mais vivo e mais apavorado ao mesmo tempo. Ouvi gritos distantes vindos do salão. Não sabia se eram orações ou ordens. Apenas segui correndo, com o coração martelando no peito. Atravessei uma cerca de arame e senti um corte profundo no pé. O sangue escorreu quente, misturando-se à terra. A dor foi o que me manteve desperto. Continuei mancando até alcançar uma trilha de barro que levava em direção ao riacho que eu ouvira durante o culto. O som da água correndo era um convite à sanidade. Quando cheguei à margem, me joguei dentro sem pensar. A água estava gelada e a correnteza leve lavou o sangue e o suor do meu rosto. Fiquei ali, respirando ofegante, tentando entender se tinha realmente escapado. O vento assobiava pelas árvores e o cheiro de eucalipto era forte. Fechei os olhos por alguns segundos e, quando os abri, percebi algo se movendo entre as sombras da mata. 2 vultos vinham na minha direção, rápidos. Me escondi atrás de uma pedra, encolhido. Segurando a respiração, ouvi passos pesados e a voz do pastor ecoou de longe. Ele não entende ainda, mas o selo vai chamá-lo de volta. Aquilo me gelou por dentro. Fiquei imóvel até o som desaparecer. O frio começou a me dominar. As roupas encharcadas grudavam na pele e o corte no pé latejava. Senti fome, cansaço e um medo que não sabia explicar. O céu começava a clarear lentamente e o som de um galo distante me fez perceber que já era quase amanhecer. Quando o sol começou a nascer, a luz laranja atravessou as árvores e bateu no meu rosto. Foi a primeira vez em toda a noite que senti algo parecido com paz. Fiquei ali sentado, observando o vapor subir do riacho, respirando fundo, tentando acreditar que tudo aquilo tinha acabado. Mas então ouvi algo atrás de mim, o som de folhas sendo pisadas, um estalo de galho. Girei rápido, pronto para correr, mas era apenas o senhor de chapéu de palha. Ele me olhou com tristeza, respirando fundo. Você não devia ter deixado ele tocar em você, filho, disse. Agora o sangue te reconhece. Quem é ele? Eu perguntei, quase implorando por uma explicação. O velho apenas balançou a cabeça. Tem coisa que é melhor não nomear. Só foge, entende? Vai embora antes que te encontrem. Mas e o senhor? Perguntei. Ele deu um meio sorriso cansado. Eu já fiquei preso aqui tempo demais. Agora é sua vez de sair. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele desapareceu entre as árvores, como se o mato o tivesse engolido. Fiquei ali, parado, tentando entender o que significava tudo aquilo. O vento bateu e senti a testa queimar de novo. A cruz invertida parecia pulsar debaixo da pele, como se algo dentro de mim respondesse a um chamado. Me abaixei, lavei o rosto na água fria e respirei fundo. A estrada não ficava longe. Quando finalmente consegui alcançá-la, o sol já estava alto e o som distante de um trator vinha de algum sítio próximo. Caminhei mancando com o pé sangrando até ver uma casinha simples no horizonte. Uma mulher varria o quintal, enquanto um rádio tocava Fácil do Jota Quest. A música soava reconfortante, como se dissesse que o mundo lá fora ainda era normal. Pedi ajuda e ela me olhou assustada. Meu Deus, moço, o que aconteceu com o senhor? Eu só consegui responder. Foi um culto, mas não era de Deus. Ela me levou para dentro, me deu água e enquanto cuidava do meu pé, eu jurei para mim mesmo que nunca mais pisaria em um lugar como aquele. Mas dentro de mim eu sabia. Algo tinha ficado para trás naquela chácara e algo tinha vindo comigo. Quando voltei para casa naquela manhã, o sol já castigava as ruas de Rio Claro e o calor fazia o asfalto brilhar.
Eu caminhava mancando, com o pé ainda doendo e as roupas secando no corpo. O cheiro de mato molhado grudado na pele me lembrava do lugar de onde eu tinha fugido. A cidade, no entanto, parecia a mesma. O ônibus passando apressado, o bar do Zé aberto, o povo na calçada falando da vida dos outros. Só eu parecia diferente. Minha mãe estava sentada na varanda com uma caneca de café nas mãos. Quando me viu chegando, levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. "Eduardo do céu, onde você estava?" Eu passei a noite inteira acordada. Corri para abraçá-la, mas ela me afastou assustada. "O que é isso na sua testa?" Passei a mão instintivamente, sentindo a marca ainda sensível. "Nada, mãe. Só me machuquei lá." Ela não acreditou, mas não insistiu. Entrei e fui direto para o chuveiro. A água escorrendo pelo corpo parecia tirar a sujeira, mas não o peso. Fechei os olhos e revivi tudo. O sangue, o grito do pastor, o vento apagando as velas. Tentei me convencer de que foi só um pesadelo coletivo, uma histeria religiosa. Mas cada vez que esfregava a testa, sentia a pele queimar, como se algo ali ainda estivesse vivo. No espelho, a cruz invertida já não era visível, mas a pele continuava sensível. Quando olhei bem, juro que vi por um instante a sombra do desenho aparecer e desaparecer, como se estivesse por baixo da pele. Me afastei rápido. Nos dias seguintes, tentei voltar à rotina. Fui trabalhar, varri o chão da loja, atendi clientes, mas a cabeça não estava lá. O rádio tocava Amor Maior do Jota Quest, e aquilo me trazia uma sensação estranha de nostalgia e tristeza, como se a música me lembrasse de quem eu era antes daquela noite. À noite, o sono não vinha. Eu deitava e ficava olhando para o teto, ouvindo o som distante dos cachorros da vizinhança. Às vezes, jurava ouvir vozes no corredor, como se alguém me chamasse baixinho. Levantava, acendia a luz e não havia ninguém. No terceiro dia, comecei a sentir um cheiro forte de incenso em casa. Minha mãe jurava que não tinha acendido nada. "Tá sentindo o cheiro de quê, menino?" E perguntava. Eu mentia, dizia que era coisa da minha cabeça, mas o cheiro voltava sempre na madrugada. Uma noite, acordei com a sensação de que tinha alguém parado ao lado da minha cama. O quarto estava escuro e a luz da rua entrava fraca pela janela. Pisquei algumas vezes e vi uma silhueta imóvel, apenas me observando. Sentei assustado e a figura desapareceu. Acendi a luz e percebi que o rádio do meu criado mudo estava ligado, chiando. Desliguei, tremendo, e sentei na beira da cama. No espelho, vi o reflexo da minha testa brilhar por um instante. A marca estava lá de novo. Peguei o celular para tentar gravar, mas a câmera travou. O aparelho desligou sozinho. No dia seguinte, cheguei atrasado no trabalho. O chefe me olhou de cima a baixo e perguntou: "Tá tudo bem, Eduardo?" "Tá com uma cara estranha." Eu só respondi: "Não dormi direito." Ele riu e disse: "Tem que parar de ir nessas igrejas malucas." Rapaz, aquilo me cortou por dentro, mas eu não respondi. As coisas começaram a piorar. As luzes piscavam quando eu passava. A televisão ligava sozinha, sempre na madrugada, sempre em canal fora do ar, com aquele chiado branco. Uma vez, vi a imagem de um vulto refletida na tela antes dela desligar. Minha mãe começou a perceber. "Você não está bem, meu filho. Vamos na igreja do pastor Luiz, ele é homem de Deus." Mas eu tremia só de ouvir a palavra pastor. Tentei recusar e ela insistiu: "Se for algo ruim, ele vai te ajudar." Eu cedi, mais por amor a ela do que por fé. Naquela noite, sonhei com o pastor Gerson. Ele estava num lugar escuro, sorrindo, e dizia: "O sangue te reconheceu." Acordei suando frio, com o peito pesado. Fui até a pia e joguei água no rosto. Quando levantei o olhar, juro que vi algo se movendo atrás de mim no espelho. A partir daí, comecei a ouvir o bordão dele em todo lugar. Na televisão, no rádio, até nas conversas da rua. "Onde há sangue, há poder." Era como se aquelas palavras tivessem se gravado no meu cérebro. Um dia, voltando do trabalho, passei em frente a uma construção abandonada e ouvi o mesmo cântico da vigília. Parei, olhei para o portão enferrujado e o som parou também.
Senti a marca na testa pulsar. Voltei correndo para casa, jurando para mim mesmo que jamais voltaria perto daquele lugar. As semanas passaram e eu já evitava sair de casa à noite. Minha mãe achava que era depressão, dizia que eu precisava de amigos, de ar. Eu tentava sorrir para não assustá-la, mas no fundo sabia que o que me perseguia não era tristeza. Era algo que tinha me seguido desde aquela noite. Uma madrugada, o som do rádio me acordou de novo. Só que dessa vez, entre os chiados, uma voz masculina disse claramente: "Tá na hora de voltar." O ar gelou. Levantei da cama devagar e fui até o espelho. A marca estava nítida outra vez, vermelha, como se tivesse sido desenhada há poucos segundos. E foi ali, encarando o reflexo, que eu percebi. Eu podia ter saído da chácara. Mas a chácara não tinha saído de mim. Depois de algumas semanas convivendo com aquele medo silencioso, percebi que, se eu não entendesse o que realmente tinha acontecido naquela vigília, eu enlouqueceria. As noites sem dormir, as vozes que sussurravam meu nome e aquele cheiro de incenso que aparecia do nada estavam me corroendo. Foi quando decidi procurar respostas. Eu precisava descobrir quem era, de fato, o pastor Gerson Vidal. Comecei perguntando discretamente a algumas pessoas da igreja local. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo. Uns diziam que era de Goiás, outros juravam que ele tinha passado pelo Mato Grosso. Homem de Deus de verdade, diziam uns. Mas tem coisa esquisita nele, murmuravam outros. Parecia que todo mundo sabia um pedaço da história, mas ninguém tinha coragem de juntar as partes. Fui atrás do seu Laerte, o antigo zelador da igreja onde eu costumava ir antes. Ele já era idoso, tinha as mãos trêmulas e os olhos marejados por catarata. Quando perguntei sobre o pastor, ele ficou em silêncio por um tempo, mexendo no chapéu. "Meu filho, esse homem mexe com coisa que não é de Deus. Eu vi com esses olhos gente sumir depois de cultos dele." Senti um arrepio percorrer o corpo. "Sumir?" perguntei. Ele assentiu lentamente. "Uma moça, uns 3 anos atrás, lá em Anápolis. Disseram que foi embora para trabalhar em outro estado. Mas o povo comenta que o último lugar onde ela foi vista foi numa vigília do pastor Gerson." O jeito como ele falava era de quem sabia mais do que podia contar. Voltei para casa com a cabeça fervendo. Naquela noite não consegui dormir. O som do vento batendo na janela me fazia lembrar o vento da chácara. Peguei o notebook antigo e comecei a pesquisar. Digitei o nome dele no Google, Pastor Gerson Vidal. As primeiras páginas eram cheias de vídeos de pregação e frases motivacionais. Mas lá pela 10ª, encontrei algo diferente. Uma reportagem de um jornal de Goiás de 2004. A manchete dizia: "Fiéis desaparecem após reunião espiritual em Itumbiara." O texto falava sobre um grupo de 15 pessoas que participaram de uma vigília numa fazenda e nunca mais foram vistas. O nome do responsável pelo evento? Missionário Carlos Vidal. A foto era antiga, mas era ele. O mesmo sorriso, o mesmo olhar. Só o primeiro nome tinha mudado. Meu coração começou a bater forte. Rolei a página e vi comentários antigos de familiares das vítimas pedindo por justiça. Entre eles, um dizia: "Ele sempre dizia que Deus falava com sangue." Eu senti o estômago embrulhar. Na mesma hora, ouvi o telefone tocar. Eram quase 2 da manhã. Hesitei, mas atendi. Do outro lado, uma voz rouca masculina sussurrou: "Onde há sangue, há poder." E desligou. Fiquei paralisado, o celular tremendo nas minhas mãos. Corri até a janela, olhei para a rua, vazia. Só o som distante de um cachorro latindo e o barulho de uma moto passando. Tranquei todas as portas e sentei na cama, tentando entender se aquilo era coincidência ou perseguição. No dia seguinte, voltei à biblioteca municipal. Era um lugar antigo, com cheiro de papel úmido e móveis de madeira que rangiam. Pedi acesso aos jornais arquivados em microfilme. A bibliotecária me olhou estranhamente, como se reconhecesse o nome que eu tinha mencionado. "Você está pesquisando coisa perigosa, moço. Esse homem já trouxe problema para muita gente." Mesmo assim, ela me ajudou. Encontrei mais 2 reportagens, de 2002 e 2005.
sobre eventos religiosos suspeitos em cidades diferentes. Em todos, o nome Vidal aparecia, às vezes como missionário, às vezes como pregador itinerante. Sempre envolvido com vigílias de libertação, sempre com desaparecimentos. Enquanto lia, senti alguém me observando. Olhei para a janela e vi um homem parado do outro lado da rua, alto de terno escuro parado sob o sol. Ele não se movia. Quando nossos olhos se cruzaram, ele colocou as mãos no bolso e atravessou a rua devagar. Me levantei rápido, saí pelos fundos da biblioteca e corri até a avenida. Não olhei para trás. Passei o resto do dia trancado em casa. Quando anoiteceu, o medo se transformou em raiva. Liguei o computador e abri de novo a reportagem de Itumbiara. Dessa vez, percebi algo que não tinha visto antes. O símbolo no portão da fazenda era o mesmo que eu tinha visto no portão da chácara. O círculo com cruzes tortas. Era o mesmo lugar, ou uma ramificação dele. Voltei a falar com seu Laerte. Quando contei o que descobri, ele empalideceu. Não devia ter mexido com isso, menino. Gente que se mete no caminho dele some. Ele não é um homem só. Tem gente por trás e tem coisa que a polícia não explica, mas alguém precisa expor isso. Respondi sentindo a voz tremer. Ele balançou a cabeça. Você acha que é o primeiro a tentar? Ele tem proteção, filho. Proteção que não é deste mundo. Fiquei em silêncio. O relógio da parede marcava quase 11 horas. O som dos grilos lá fora era o único ruído. Seu Laerte me olhou com pesar. A melhor coisa que você faz é se afastar. Queima o que tem dele, esquece esse nome. Voltei para casa com a mente girando. Eu queria esquecer, mas toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Gerson sorrindo. No espelho, a marca na minha testa começava a coçar de novo. E quando fui me deitar, o rádio ligou sozinho, no volume baixo. A voz do locutor anunciava: Palavras de fé com o pastor Gerson Vidal. Foi nesse momento que eu percebi que talvez ele nunca tivesse saído da minha vida. Talvez ele nunca tivesse me deixado ir. Demorou meses para eu ter coragem de contar o que aconteceu. No começo, eu achava que ninguém acreditaria. E, sinceramente, eu mesmo duvidava do que tinha visto. O tempo passou, mas o peso daquelas noites não saiu de mim. Toda vez que alguém mencionava o nome Pastor Gerson Vidal em alguma rádio ou culto, eu sentia o corpo inteiro travar, como se uma corrente invisível ainda me prendesse a ele. Foi numa manhã de domingo que decidi procurar o pastor Luiz, aquele que minha mãe tanto insistia para eu visitar. A igreja dele era pequena, simples, com as paredes pintadas de azul claro e cheiro de vela e madeira encerada. Não tinha luxo, nem microfone, nem promessas grandiosas. Só um grupo pequeno de pessoas cantando hinos antigos enquanto o sol atravessava os vitrais. Entrei tímido, sentando no último banco. Quando o culto terminou, me aproximei. Pastor, posso falar com o senhor um minuto? Ele me olhou com gentileza. Claro, meu filho. O que te aflige? E foi ali, naquele momento, que a represa estourou. Contei tudo. O convite na rádio, o ritual, o sangue, a marca, a fuga, as vozes. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper. Quando terminei, ele ficou quieto por um instante. Depois disse apenas: Você participou de uma consagração invertida, filho. Gente assim disfarça o mal de fé, mas há poder no arrependimento. Eu quase ri, mas o nó na garganta não deixou. Pastor, eu sinto que o mal ainda está comigo. Às vezes ouço a voz dele. Ele se levantou, colocou a mão na minha cabeça e orou. A voz dele era calma, mas eu senti o corpo inteiro tremer. O sangue de Cristo tem poder sobre todo outro sangue, dizia. As palavras soavam sinceras, mas o ar do templo começou a ficar pesado, o mesmo peso que eu lembrava da chácara. O pastor abriu os olhos e por um instante pareceu assustado. Essa marca não é comum, murmurou. Voltei para casa com um misto de medo e esperança. Durante algumas semanas, as vozes cessaram. A casa ficou em silêncio e o rádio não ligou mais sozinho. Comecei a trabalhar de novo, tentando reconstruir minha rotina. Às vezes, minha mãe colocava Roberto Carlos no rádio enquanto fazia o almoço, e o cheiro de feijão no fogão me fazia sentir que, finalmente, a vida voltava ao normal. Mas, no fundo, eu sabia que não era o mesmo. O espelho ainda me assustava.
Às vezes, enquanto me barbeava, via um reflexo que não acompanhava meus movimentos. Uma sombra, um segundo olhar. Durava só um segundo, mas era o bastante para me tirar o sono. Comecei a escrever sobre tudo, num caderno velho que achei no armário do meu pai. Era a única forma que eu tinha de aliviar o peso. Cada palavra parecia um exorcismo pequeno. Escrever era minha forma de sobreviver. Foi então que decidi transformar aquele relato em um testemunho. Não para ganhar atenção, mas para alertar quem, como eu, buscava respostas no lugar errado. Fui até uma rádio local, a Rádio Educadora FM, e pedi para contar minha história no programa comunitário das manhãs. O locutor hesitou, mas deixou. Falei durante 15 minutos. A voz tremia, mas fui até o fim. Quando desligaram o microfone, ele me olhou em silêncio e disse: "Você sabe que isso pode te trazer problema, né?" Eu dei de ombros. O problema já veio faz tempo. Na semana seguinte, comecei a receber mensagens estranhas no celular. Números desconhecidos, frases curtas. Ele está te ouvindo, o sangue não esquece, a marca ainda te pertence. Mostrei para minha mãe, mas ela achou que era trote. Só eu sabia que não era. Uma madrugada, acordei com o som de um programa religioso no rádio da sala. Caminhei devagar até lá, descalço. O aparelho estava ligado sozinho, e a voz que falava era inconfundível. Deus separa os fiéis dos falsos, e aquele que foge do poder será chamado de volta. Era o pastor Gerson. Desliguei o rádio e o joguei no lixo. Mas mesmo com o aparelho quebrado, continuei ouvindo a voz. Ela vinha de dentro da memória da marca. Era como se cada vez que eu tentasse esquecê-lo, algo o chamasse de volta. Tentei mudar de cidade. Fui para Pirassununga trabalhar numa oficina de um amigo. Lá ninguém me conhecia. O ar era diferente e por alguns meses achei que tinha conseguido. Até que um dia, no horário do almoço, ligaram o rádio da oficina e a voz dele ecoou: "Hoje, uma noite de poder em Pirassununga. Venham experimentar o verdadeiro sangue." O sangue gelou nas minhas veias. Fiquei parado, suando frio, enquanto todos riam, achando que era só propaganda de mais um culto qualquer. Eu sabia que não era coincidência. Ele tinha me encontrado de novo. Voltei para casa naquele dia com as mãos tremendo. Peguei o caderno onde escrevia tudo e li cada palavra. Percebi que quanto mais eu escrevia, mais presente ele se tornava. As letras pareciam mudar sozinhas às vezes, se embaralhar, formar frases que eu não lembrava de ter escrito. Numa das páginas, em tinta vermelha, havia uma frase que eu nunca tinha visto antes: "Onde há sangue, há poder." Joguei o caderno na lareira e assisti às chamas consumirem as folhas. Mas o cheiro que saiu de lá não era de papel queimado, era o mesmo cheiro da chácara, de ferro e incenso. Hoje, enquanto gravo este relato, eu sei que não há como apagar o que aconteceu. Eu posso alertar, posso orar, posso fugir, mas não posso negar o que vi. Porque o mal, quando é invocado, não precisa mais de templo para existir. Ele encontra abrigo onde há medo, e o medo, esse, ainda mora em mim.